Irmãos, vamos orar mais uma vez. Bora pedir ao Senhor que nos ilumine na palavra. Amém. Fale conosco. Amém. Senhor querido, Amém. abençoa essa ministração da palavra. Amém. Senhor, que a tua escritura deixada a nós Sim. brilhe para nós, Sim, Senhor. brilhe para nos vivificar, Sim. nos trazer entendimento da verdade, Sim, Senhor. nos livrar dos enganos Sim, Pai. e nos conduzir ao que é verdadeiro. Amém. Senhor, particularmente nós queremos Aleluia. que a verdade sobre a tua pessoa Sim, Senhor. seja esclarecida para nós. Sim, Senhor. Querido Deus, queremos conhecer a tua pessoa, Amém. entender a tua trindade. Sim, Senhor. Senhor, querido, ilumina os olhos do nosso coração. Concede-nos espírito de sabedoria e de revelação Amém. para termos pleno conhecimento de ti. Amém. Impressiona-nos com a tua pessoa. Sim. Nós te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Bom, irmãos, vamos continuar falando desse tema, a Trindade Divina. Nós estamos alternando a cada sexta-feira o tema Trindade Divina com a abordagem que nós estamos fazendo para conhecermos a nós, seres humanos. Então temos que conhecer o nosso Deus, o nosso Criador, e conhecer a nós mesmos. Sabermos como Deus nos fez, para que nos fez, e o que aconteceu, que as coisas ficaram horríveis como são, e o que Deus preparou para nos restaurar ao seu plano, a comunhão com Ele. Então nós temos que conhecer bem o nosso Deus e conhecer bem o homem e a nossa história. Hoje nós vamos falar de Deus. Irmãos, o nosso Deus é único, há um só Deus. Mas esse Deus, de maneira maravilhosa, ele se revela em sua trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São um único Deus. Isso é misterioso, não se explica com a lógica, com a razão, são fatos que admitimos pela fé. O nosso Deus, irmãos, é Yahvé, ou Jeová, ou com essas 4 letras que nós temos aí, que significa o eu sou o que sou. Deus é aquele que é. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o proprietário, o dono legítimo de todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas. Então dele, para Ele, são todas as coisas. Vamos prosseguir e vamos ver mais sobre isso. Efésios 2:18. Eu só vou mostrar aqui 3 versículos, 3 passagens que nos expõem a trindade do nosso único Deus. Efésios 2:18 nos diz: porque Ele, ou melhor, porque por Ele, se referindo a Jesus, ambos os seres humanos, nós, os cristãos, judeus e gentios, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então aqui nós temos Jesus, temos o Pai e temos o Espírito. Eles são um porque eles não se separam nas suas ações. O propósito deles é único. O mover deles, apesar de serem pessoas distintas, eles trabalham em tal tipo de coordenação que nós vemos um Deus se movendo.
João 1, 5, 7. 1 de João, capítulo 5, versículo 7. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. A palavra é uma maneira de João se referir a Jesus como Logos. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles testemunham no céu. E estes três são um. Apocalipse capítulo 1 nos diz, quando João escreve às 7 igrejas, ele diz: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. E agora ele vai dizer da parte de quem ele está falando e escrevendo essa carta. Apocalipse é uma carta. Da parte daquele que é, que era e que há de vir, se referindo ao Pai. Da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono. Em Apocalipse o Espírito é tratado assim, os 7 Espíritos. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Amém. Então João fala da parte daquele que é, era e há de vir, da parte dos 7 Espíritos e da parte de Jesus Cristo. Amém. E ainda nos diz: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, esses são alguns poucos exemplos de dezenas e dezenas em que nós vemos claramente o nosso único Deus se apresentando na sua trindade. Antes de eu entrar propriamente no encargo de hoje, que é falar sobre a atitude que nós precisamos ter para com o nosso Deus, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da trindade divina. A trindade divina é a doutrina cristã que diz: Deus é um e existe eternamente em 3 pessoas. Então eu só vou ler essas coisas aqui, tá, irmãos? Portanto, trindade é o termo usado no cristianismo para definir a manifestação e a ação de Deus, que é único através de 3 pessoas distintas. Trindade é, por isso, a tríplice maneira de Deus se revelar. Por mais que nos esforcemos e procuremos em toda a Bíblia Sagrada a palavra trindade, jamais será encontrada. Porém, tal constatação não significa que a trindade não existe, ou que seja invenção de alguma religião, denominação, igreja ou líder religioso em particular. Então o termo trindade propriamente não existe na Bíblia. É um termo que os mestres da Bíblia criaram para se referir a este mistério de um único Deus que se apresenta de maneira tríplice ou com 3 pessoas. Não há necessidade de fazermos muito esforço pessoal para descobrirmos na Bíblia Sagrada que Deus existe e se manifesta e age de modo tríplice. O modo tríplice de Deus existir, se manifestar e agir, de existir, manifestar e agir, acontece através das 3 pessoas da Divina Trindade, quais sejam a pessoa divina do Pai, a pessoa divina do Filho, a pessoa divina do Espírito Santo. É necessário estarmos total e incansavelmente atentos para jamais confundirmos ou aceitarmos a mais remota insinuação ou a mínima possibilidade de que
a pessoa do Pai seja um Deus, a pessoa do Filho seja um segundo Deus, e que a pessoa do Espírito Santo seja um terceiro Deus. Não, há um Deus que se apresenta em três pessoas. Isso porque dentro do cristianismo, que está comprometido com a verdade bíblica, só há lugar para aceitação da existência de um único Deus, e ainda que único, sendo único, ainda que seja único, ele existe, se revela, se manifesta e age como trindade e em trindade. Então a gente vai ficar martelando isso, não é? Dessas coisas ficarem claras para nós. Ele existe como Deus único, mas ele se revela, se manifesta e age como trindade e em trindade. Ele age como trindade e ele sempre age em trindade. Você não vê o Filho fazendo uma obra isolada, o Pai fazendo uma obra isolada, ou o Espírito Santo agindo independentemente do Pai e do Filho. Eles sempre estão agindo em trindade, perfeitamente coordenados, dentro de um só propósito, ainda que sejam três pessoas distintas. O termo trindade é, portanto, sem qualquer sombra de dúvida, o resultado do estudo criterioso e sistemático da Bíblia Sagrada acerca de Deus, a qual nos revela claramente a divindade e a unidade das três pessoas. Bom, irmãos, isso nós vamos ver com calma ao longo desse ano, enquanto o Senhor permitir que a gente vá estudando esse assunto. Então nós temos um único Deus, não temos três deuses. Temos um único Deus que se manifesta e age em sua trindade. Bom, irmãos, vamos ver um tema dentro do assunto Deus. Qual deve ser a atitude adequada para com Deus, considerando que Ele é o nosso Criador, que Ele nos criou para um propósito definido, que não tem nada a ver com esse tipo de vida que nós aprendemos a levar nesse mundo. A verdade vem para dizer que nós vivemos debaixo de engano, e vem para nos resgatar para a verdade. Então o que nós vemos no mundo não tem nada a ver com o que Deus criou, não tem nada a ver com o propósito de Deus. Tudo isso é porque o homem caiu, e isso é tema da outra sexta-feira. O homem caiu e colocou o que Deus lhe pôs nas mãos do adversário. Mas hoje é dia de falar de Deus e a nossa atitude para com Ele. Deus é o nosso Criador, e Ele tem um propósito maravilhoso, elevado, cheio do seu amor, da sua santidade, da sua glória e do seu poder. O ser humano é infeliz porque nasceu no pecado e vive no pecado. Mas quando nós atendemos ao chamado de Jesus para nos arrependermos dos nossos pecados e recebermos a salvação, o Espírito Santo começa uma obra em nós, né? Considerando o testemunho da irmã. Nós vivemos num mundo de aflições e sofrimentos e conflitos familiares de todo tipo, né? Conflitos de toda ordem. Mas quando nós estamos em Deus, nós nos tornamos agentes da verdade. Não só da verdade, mas de toda a alegria que há na verdade, de toda a paz que há na verdade, em todo o amor de Deus que há na verdade. Então, quando nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho numa situação crítica, tanto conflito, né, Helene, em torno do teu pai, da situação
das tuas irmãs, aquela situação familiar de quem ainda não conhece o Senhor. Mas quando o Senhor nos usa como agentes da verdade, pregadores da verdade, nós não vamos dizer para as pessoas apenas o que é segundo Deus. Não. Quando nós oramos, nós trazemos para as pessoas a esfera da verdade, a esfera da realidade dos céus. Nós ficamos cheios do Espírito Santo e as pessoas são tocadas por isso. Então, irmãos, em Deus nós somos restaurados. Restaurados no quê? Naquilo que Adão perdeu. Então, aonde Adão se desviou, nós retomamos o propósito de Deus na nossa vida. E ainda que não tenhamos como sair desse mundo de aflições, e até mesmo desse corpo de sofrimento, a realidade de Deus vai tomando conta da nossa vida. E vai nos levando para a sua esfera de luz, de amor, de poder, de autoridade. E ali, irmãos, quando as coisas caminham segundo Deus, segundo o propósito de Deus, tudo está dentro. Tudo está dentro. Então vamos lá. A atitude adequada para com Deus. Esse Deus que eu acabei de falar, nos criou para um propósito. Deve ser de obediência, temor, amor, humildade e entrega. Aleluia. Vamos ver essa passagem, Deuteronômio capítulo 6. Acompanhe nas suas Bíblias, enquanto eu vou abrindo aqui para a gente não perder tempo. Nós vamos ver do versículo 1, eu acredito que até o 7 ou 8. O Senhor está falando com o povo de Israel e conosco. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Irmãos, Deus estabeleceu com o seu povo de Israel, e quer estabelecer com todo homem, uma aliança. Com o povo de Israel foi a primeira aliança em Moisés, através de Moisés, a aliança da lei. E a segunda aliança foi através do seu filho, Jesus, a aliança da graça. Deus é um Deus que quer se aliançar, pactuar, contratar conosco. Ele nos dá a sua bondade, o seu poder, a sua bênção, a sua guarda, e mais do que isso, que até então eu estou falando do que nós precisamos para o viver terreno. Ele nos dá a eternidade gloriosa nele. E ele nos oferece isso. Em contrato, ele nos pede que andemos nos seus mandamentos, nos seus estatutos e nos seus juízos. E para isso, irmãos, nós precisamos de obediência e precisamos de temor. Obediência e temor. Obedecer aos mandamentos, às regras de Deus, às cláusulas desse contrato, em que Deus nos dá tudo e nos pede retidão. Obediência e temor, porque isso não é brincadeira. Se nós não atendermos ao que Deus requer de nós, então Deus terá que se afastar de nós, porque nós rompemos o contrato.
Deus é um Deus perdoador. Deus tem prazer em perdoar. Então Ele não está contando que nós não tropecemos, Ele não está contando que nós não tenhamos fraquezas para tropeçar em vários mandamentos até. Deus não está contando com que não erremos. Ele está contando de que nos arrependamos e voltemos a andar nos seus caminhos. E apesar de haver uma fraqueza em nós não desistamos de nos arrepender e retomar o caminho, até que sejamos libertos daquela fraqueza, até que superemos aquela fraqueza. Então o Senhor não se importa com os nossos tropeços, Ele só se importa com a dureza do nosso coração. Isso incomoda Deus, porque uma vez que nós tropecemos, erremos, não guardemos mandamentos e não nos arrependamos, o que nós estamos fazendo com o contrato que Deus contratou conosco? Nós estamos violando o contrato. Por exemplo, para que se alugue uma casa tem que haver um contrato de aluguel. Então o dono da casa te dispõe a casa. Enquanto você estiver na casa, ele não vai na casa. Ele não tem, é propriedade dele, mas a posse está com você. E você usa a casa, porque está contratado. E o que o proprietário espera do inquilino? Duas coisas: que pague e não destrua a casa. Então todas essas coisas estão no contrato. Na hora que não paga, 1 mês, 2 meses, 3 meses, está rompido o contrato. Então ele vai lá e pede a retomada do imóvel. Por quê? Porque o contrato foi descumprido. Irmãos, com Deus não é diferente. Ele está comprometido conosco, com todo o seu poder, com todo o seu amor, com toda a sua generosidade. Ele só quer que nós andemos nos seus caminhos, cumpramos os seus mandamentos. E se eu tropeço? Os mandamentos do Senhor incluem a lei das ofertas. Você se arrepende, apresenta o seu pedido de perdão e a sua oferta, que é Jesus, o sangue de Jesus, e Deus te perdoa e o contrato volta a vigorar. Mas se eu tropeço, caio, não me arrependo, me mantenho na dureza do meu coração, então o contrato não volta a vigorar, não. E Deus está descomprometido, descompromissado com o que Ele disse que faria naquele contrato. Então, irmãos, a atitude adequada de nós termos para com Deus é primeiramente obediência e temor. Vamos prosseguir aqui, versículo 3: Ouve, pois, ó Israel, e atenta para os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Então, o Senhor dá àquele que faz uma aliança com Ele, o Senhor dá tantas promessas de que o Senhor garantirá bênção e proteção. Então, ó Israel, atenta em cumprir, para que bem te suceda. Versículo seguinte: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Irmãos, aonde aparece a palavra Senhor aí, com letra maiúscula, a palavra é aquela que estava na abertura, Yahvé, ou Jeová. E aqui o Senhor está falando, por meio de Moisés: Ouve, Israel, Yahvé, aquele que é o nosso Deus, Ele é o único Yahvé, ou seja, Ele é o único que
que é. Não há outros deuses. Aquele que se chama Yahvé e que é o nosso Deus, Ele é o único que é. Os outros não são. Os outros deuses não são. São espíritos de demônios. Aquele que tomamos por nosso Deus, o Senhor, ou Jeová, Yahvé, que traduzindo, aquele que é, só Ele é aquele que é, o Criador, o Eterno, a origem de todas as coisas, e que nos criou. Não há outro, só Ele é Deus, e a Ele devemos nos entregar e servir. Versículo 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Já falamos de obediência, já falamos de temor para com o Deus com quem nos aliançamos, e agora ele vai falar do que Deus realmente quer de nós. O Senhor não quer se impor a nós pelo medo, mas nós somos que nem criança. Se nós não nos impomos sobre nossos filhos com força, se nós não os repreendemos quando erram, se nós não fazemos ameaças, olha, se fizer mais uma vez, se apanha, te põe de castigo, a criança vai aprender sozinha? O que vai ser de uma criança que não tem alguém que seja firme sobre ele, para orientar no que é certo? Porque às vezes orienta no que é certo, mas não tem firmeza. E quando não há firmeza, ele vai pelo caminho fácil e se perde. Então tem que ensinar o que é certo, e ensinar com firmeza, senão se perde. Não é assim que temos que criar nossos filhos? Isso vem de Deus, irmãos. Esse é o método de Deus. Se nós não nos impormos sobre nossos filhos, quando crianças, é claro, depois que cresce, já passou, né? Tem que ser duro. Se está em casa, tem que ser duro. Se está em casa, tem que continuar, né? Se nossos filhos não sentem medo dos pais, todos os pais, irmãos, historicamente, todos os pais que quiseram ser legais, perderam seus filhos. Todos os que são severos, disciplinadores, preservaram seus filhos. Isso vem de Deus, irmãos. Então, Deus é assim. Mas o que Deus quer mesmo não é estabelecer conosco uma relação de medo. Como nós, pais, os mais severos, não querem estabelecer uma relação de medo, mas de amor. Não é verdade? Mas se nós dissermos que amor é bondade, e o pai foi só bom, e não for severo, eu posso dizer que o filho não vai se sentir amado. Então Deus trata conosco com bondade, amor e severidade. Que nem Paulo fala em Romanos 9, 10, forte agora: considerai, pois, a bondade e a severidade do Senhor. O versículo 5, nós chegamos no ponto central do que Deus quer estabelecer conosco, seus filhos, que é uma relação de amor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua mesa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão,
e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e na tua porta. Então, que palavras são essas que devem estar no coração e que deve ser falada, inculcada nos filhos, incutida nos filhos, quando estiver na mesa, quando estiver no caminho, quando for se deitar, quando se levantar, a primeira e a última coisa do dia, quando se levanta, quando se deita, quando está na mesa? Que palavras são essas? São essas que nós vimos aí em cima. Guarde os estatutos do Senhor, tema o Senhor para que vá bem, e ame ao Senhor teu Deus, mas não ama pouco não, ama de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, todo o coração. Não é uma parte do coração, não é amar a Deus nas coisas que eu preciso de uma proteção e de uma bênção, e não preferir Deus em outras áreas da minha vida, em que eu talvez queira ser livre para me comportar de uma maneira desagradável a Deus. Não, é de todo o coração. Todo o coração. Não é buscar a Deus apenas nas coisas que eu preciso de um socorro de Deus. Não, é buscar a Deus para agradar a Deus. Nós vemos nos apóstolos, mais claramente em Paulo, mas nós vemos nos outros apóstolos também, coisas que eles escrevem a respeito de serem agradáveis a Deus. Paulo, Pedro, João, eles dão prova de que o viver deles não era de fazer coisas para Deus. Não era, o viver deles não era apenas de serem pessoas moralmente corretas. O viver deles servia para uma coisa só: agradar a Deus. Agradar a Deus. Irmãos, quando nós dedicamos a nossa vida a esse amor para com o Senhor e agradá-lo de todo o coração, você vai ser o melhor tudo. Você vai ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor marido, o melhor esposo, o melhor empregado, o melhor patrão, melhor tudo, melhor irmão. A nossa perfeição, a nossa felicidade está em estabelecermos com Deus uma relação intensa e de totalidade, não de parcialidade. Versículo 10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, ele está falando do povo sair do Egito, onde eram escravos, para ir para Canaã, a boa terra, onde eles seriam livres como nação. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificastes, casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivares que não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Está dizendo aqui que o Senhor estava prestes a cumprir para com o povo, depois daquela caminhada de 40 anos no deserto, a promessa de introduzi-los numa terra que ele já tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó, e que eles perderam quando foram para o Egito, e agora eles estão retornando. E quando eles voltam para a terra, eles retomariam a terra com tudo que estava lá. E eles estavam há 400 anos fora da terra. E é claro que outros povos se estabeleceram ali e edificaram cidades, plantaram no campo, abriram poços. E o Senhor diz: você não edificou essas cidades, mas elas serão suas. Você não encheu essas cidades do que ela precisa,
mas tudo será seu. Vocês não cavaram poços, mas vocês vão chegar lá, os poços já vão estar cavados. Vocês vão chegar lá e as vinhas e os olivais estarão lá, que vocês não plantaste. O que é isso, irmãos? Isso é a graça do Senhor. É a graça, Ele tem tudo preparado para nós, irmãos. Ele só nos pede, primeiramente, fidelidade. E depois, Ele pede amor. Pede amor. Irmãos, Deus te pede amor. Deus pede: me ame, me entenda, me conheça e me ame. Nós que somos pais, uma das piores dores é a ingratidão dos filhos, né? Com Deus também não é diferente. Irmãos, Deus quer ser amado. E para Ele ser amado por nós, Ele usa uma estratégia de atração, que é fazer coisas por nós, quando nós não merecemos nada. É de nos amar quando ainda somos inimigos dele. Romanos 5, Paulo nos diz: Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores e inimigos. O Senhor Jesus, como nós cantamos no hino, estava morrendo por aqueles que o estavam matando. O que é isso, irmãos? É a prova do amor de Deus. Ele, João diz, se nós o amamos, se nós chegarmos a amá-lo, é porque Ele nos amou primeiro. Ele sempre tomou a iniciativa de vir até nós. Nós estávamos totalmente impossibilitados de irmos até Ele, escravo do pecado, mergulhado em trevas, olhos cegados. Mas o Espírito Santo, Ele vem a nós, e para nos convencer do nosso pecado, e do amor com que Deus nos amou, dando o seu Filho. Isso é a graça do Senhor. Ele tem tudo preparado para nós, gratuitamente. É só não nos deixarmos sermos controlados pela dureza do nosso coração, irmãos. Guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ele está dizendo: quando vocês entrarem lá na terra, e tudo estiver de graça lá para vocês, não vão dizer depois, isso está em Deuteronômio 8, não vão dizer depois, foi pela força do meu braço que eu tenho tudo isso. Não foi porque eu te dei. Mas Deus sabe que o homem é dado a esquecer e dado à ingratidão. Então, irmãos, nós precisamos ser humildes na presença do Senhor. Amém. Para saber que de Deus nós não somos merecedores de nada, porque o que somos é pecadores. Não somos merecedores de nada, mas Ele quer nos fazer bem. Então nós temos que chegar a Ele com humildade, não cobrando nada de Deus, como se Ele me devesse alguma coisa. Ele não me deve nada, eu já rompi o contrato 1000 vezes, ou 1 milhão de vezes. O que eu mereço é o que está reservado para Satanás e seus anjos. Mas Ele, em sua bondade, em seu amor, Ele nos atrai para si, para nos perdoar, nos restaurar e nos fazer bem. Amém. Por toda a eternidade. Amém. Tudo vem dele, irmãos. E o Senhor está pedindo para que eles não esqueçam depois de abençoados.
não é? Então nós precisamos ter uma atitude de humildade diante do Senhor, sabendo qual é a minha situação, sabendo qual é a posição de Deus. Versículo 13: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirá outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destruas de sobre a face da terra. Irmãos, esse é o juízo de Deus que nós temos de temer. Não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor não tem preparado ira para nós, o Senhor tem preparado perdão para nós. Então nós temos que ser humildes e nos darmos ao arrependimento e nos entregarmos totalmente ao Senhor. Essa é a atitude com Deus que nos criou. Tem aqui mais alguns versículos nesse sentido, ainda no livro de Deuteronômio, agora capítulo 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Em outra ocasião ele está repetindo praticamente aquelas palavras. Não é que temas ao Senhor, ande em todos os caminhos do Senhor e o ames e o sirva de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio 11, 13. De novo o Senhor volta a falar: se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. E na sequência o Senhor fala de uma quantidade enorme de coisas que Ele estará fazendo por nós. Ele promete bênção, promete proteção, promete segurança, promete saúde, promete fartura. E o que Ele pede? Que obedeçamos seus mandamentos, obediência, que o amemos e o sirvamos, mas não relaxadamente, não de qualquer maneira, mas de todo o coração e de toda a alma. Deuteronômio 36 diz assim: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Quando diz para que vivas, não é só uma questão de dizer para que você esteja vivo e não morra, não. Esse vivas é viva na bênção, viva na prosperidade, viva na alegria, viva na paz, viva na liberdade. Mas presta atenção no que o Senhor está dizendo aqui. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor. Irmãos, o que é circuncidar? Circuncidar, irmãos, era uma marca que o povo de Deus fazia no Velho Testamento. E que marca era essa? Essa marca, a marca dessa aliança, era para os homens. Todo filho homem, no 8º dia ele era levado ao sacerdote, e o sacerdote tirava a pele do prepúcio do pênis do bebê. É o que hoje seria a operação de fimose. O Senhor começou a fazer isso com Abraão. Isso tem um significado, não é? Você fala, coitadinho do bebê. Mas isso tem um significado. E o bebê com 8 dias
está nem aí. Ele chora porque doeu, mas não está nem aí. Fazer isso com um adulto, a história é outra. Mas o Senhor mandava fazer no 8º dia. E o significado espiritual disso significa lançar fora a carne. Lançar fora a carne para andar segundo o Espírito de Deus. O que significa a carne na Bíblia? A carne, a palavra carne na Bíblia tem vários significados. Um primeiro significado, e que é bom, carne é o fato de nós termos um corpo. Nós não somos anjo, anjo não tem carne. Anjo é um ser espiritual. Nós temos carne, não é? Então, quando eu digo que eu sou carnal, num sentido positivo, está falando de que eu tenho corpo. Isso, esse é um significado. Outro sentido de carne, agora num sentido não tão bom, mas também não propriamente ruim, carne significa o que é natural, não necessariamente mal, não necessariamente o que é ruim, mas significa agir no seu natural, no seu ser humano natural. Você tem mente, você tem sentimentos, você tem vontade, você pode pensar para fazer as coisas e para tomar as suas decisões. Isso é natural. Isso nós também dizemos agir segundo a carne. Agir segundo o que eu sou, não necessariamente algo mal. E depois, no terceiro sentido, esse bem negativo, carne fala do habitar do pecado em nós, daquela tendência ruim que nós temos para pecar, para fazer coisas pecaminosas. Então, irmãos, num primeiro sentido, eu não tenho como deixar de ser carne, porque eu sou ser humano, então eu tenho um corpo. Tá? Num segundo sentido, já começa a valer o sentido espiritual da circuncisão. Tirava-se aquela pele, no sentido de aquilo significar que eu estou lançando fora a carne. Não só aquele carne naquele sentido mal, do pecaminoso, do beberrão, do fornicador, do adúltero, do viciado, do violento, do que xinga e ofende. Não só isso, mas tirar também de nós a carne no sentido daquela liberdade que eu tenho para viver sem Deus, viver por mim mesmo, não necessariamente fazendo coisas más. Mas quando eu assumo a realidade espiritual de ser circuncidado, significa que eu estou renunciando não só à carne má, do pecado. Eu estou renunciando o que a gente costuma chamar também de a carne boa. Eu não estou fazendo coisas erradas, mas eu estou fazendo sem Deus, sem consultar a Deus, sem interagir com Deus. E Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nos dotou de capacidades espirituais para nós nos relacionarmos com Ele, para fazermos tudo nele. Deus quer andar conosco, Deus quer permear a nossa vida com Ele. Da onde vêm as nossas aflições? Da onde vêm as encrencas que nós nos metemos? As complicações da vida vêm não necessariamente de coisas más que nós fazemos, e também se faz coisa má, é certo que vai colher coisa má, mas às vezes eu faço coisas boas, mas eu não busquei a Deus, não tem nada de Deus naquilo, foi um impulso. Eu achei que seria bom, então eu fiz. Eu tinha dinheiro, então comprei. Eu podia ir e fui, mas não consultou a Deus, não tem interação com Deus. Isso é carne. E dessa carne boa, irmãos, sai tanta coisa ruim. Nós colhemos tantos problemas, tantas encrencas,
Uma das coisas, um dos testemunhos que a gente mais ouve dos irmãos e das irmãs, qual que é? Ah, irmão, quando a gente ora logo pela manhã, entrega o dia para o Senhor, ah, como as coisas andam bem. Não é um dos testemunhos que a gente mais ouve. E também a gente ouve, né? O que de ruim acontece. Ah, irmão, eu já levantei numa correria, levantei atrasado, não orei, não busquei o Senhor, né? Irmão, mas que dia horrível, não deu nada certo. É carne boa, não estou fazendo coisas más, estou fazendo coisas sem Deus. Então, Deuteronômio 36, né? Encerrando, nós temos uma promessa maravilhosa aqui, irmão. O Senhor teu Deus, Ele mesmo, circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares o Senhor. Nós não somos capazes de lançar fora de nós a carne. Nós só somos capazes de nos arrepender depois da besteira feita. Mas por que nós não nos apegamos a Deus? Por que a nossa vida não é mergulhada em Deus? Se Deus é tão bom, maravilhoso e só me faz bem, por que eu não ando com Ele? Porque ainda sou carnal. E por que eu sou carnal? Às vezes é porque eu quero, mas eu não quero considerar essa possibilidade. Eu não quero, mas eu não consigo. Eu sou que nem Pedro, impulsivo. Parece que eu não aprendo. Ou mesmo quando eu me determino em não fazer, eu acabo fazendo. Irmãos, vencer a carne, esse sentido de ser independente de Deus, é Deus mesmo que vem trabalhar em nós. Amém. É Deus mesmo que nos liberta. Amém. É mesmo Deus que nos cura. Nós só temos que pedir: Senhor, circuncida o meu coração. Amém. Senhor, circuncida o meu coração. Amém. Me livra de ser independente de Ti. Me livre de não Te buscar. Senhor, me livra das coisas que eu gosto mais do que gosto de Ti. Senhor, me livra das coisas pelas quais eu Te troco, Senhor, e só me faço infeliz. Mas na hora que eu vejo, não parece que eu nunca aprendo a lição e torno a cair nos mesmos erros. E quando eu não quero, eu ainda vejo que eu não tenho força. Mas aqui tem uma promessa: o Senhor faz isso. Ele não está esperando que nós façamos. Nós não venceremos nossa carne. O Senhor vence a carne em nós. Não é maravilhoso? Amém. Esse é o nosso Deus. Então qual é a atitude adequada para com Deus? Senhor, circuncida o meu coração. Amém. Eu não quero ser como sou. Não quero fazer o que eu faço. Senhor, eu não quero Te trocar por nada. Me livra de ser assim. O Senhor, por meio do Seu Espírito, vai trabalhar a circuncisão no nosso coração. Sim. E o resultado será o quê? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e você viverá pelo Senhor. Amém. 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 Vamos orar para encerrar? Amém. Senhor querido. Amém. Senhor querido. Amém. Senhor nosso Deus, queremos ter para contigo a atitude adequada. Senhor, mas nós precisamos que o nosso coração ainda seja por Ti circuncidado. Oh Deus, livra o nosso coração de não Te buscar, Senhor. Livra o nosso coração das amarras que me impede, Senhor, de Te buscar. Oh querido Deus, cumpra em mim, cumpra em nós a Tua promessa de circuncidar o nosso coração e da nossa descendência, dos nossos filhos. Circuncida-nos, Senhor. Amém. Livra-nos da carne. Livra-nos desse modo natural de sermos. Livra-nos da condição de pecadores, de servirmos ao pecado como escravo. Livra-nos da nossa carne, Senhor. Oh, querido Deus, o Senhor é quem faz isso.
Sim. Queremos te amar, Senhor. Queremos te amar de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Queremos entrar nessa dimensão de relacionamento contigo. Visita a tua igreja, Senhor. Visita cada um de nós e nos torna essas pessoas. Pessoas que vivem a tua vida, a tua glória, a tua bondade, a tua felicidade. Limpa o nosso coração da carne. Nós te rogamos, Pai, em nome de Jesus. Amém.